É um prazer para o Simpro estarmos aqui mais uma vez na nossa terceira edição do Outras Pautas. Nós tivemos aqui já a nossa estreia, foi com o MV Bill. Depois tivemos também o nosso querido companheiro Beto Almeida e Maroni falando sobre a reforma política, especificamente a reforma política. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado Luiz Nassif e também Beto Almeida mais uma vez conosco, já virou nosso parceiro. E Luiz Nassif, lógico que todo mundo sabe, o nosso jornalista, que inclusive tem assim no seu histórico aí o enfrentamento que sempre fez a revista Veja, principalmente, né, uma luta aí que é de todos nós, mas ele traz isso no seu histórico. Luiz Nassif é um bom mineiro, começou muito cedo, com 15 anos, não é isso? Talvez antes, né, mas o que tem se publicado seu primeiro trabalho com 15 anos, então já vem contribuindo há muito tempo. Foi vencedor do prêmio de melhor jornalista de economia da imprensa escrita do site Comunique-se e também prêmio ESSO. E outros, com certeza, que talvez eu não tenha registrado aqui. E também tem um detalhe que ele é músico, né, apaixonado por choro, que é um dos pontos que ele tem em comum com o Beto, que além de jornalistas, os dois, e que também enfrenta a revista Veja, o Beto e outros pontos de comunicação aí que tanto nos agride a toda a população brasileira. O Beto também é músico, ele diz que não, mas eu já tive o privilégio de ouvi-lo. Então, pelo menos para os amigos em roda de viola, ele faz um bom som, não, Saraiva? Então, nós estamos aqui com a parceria com a TV Comunitária, na nossa terceira edição do Outras Pautas, com o objetivo de levar debates que o próprio nome diz, que é de outras pautas, para toda a população de Brasília. O Simpro tomou essa decisão exatamente para ampliar o nosso debate, para estreitar a nossa relação com a sociedade brasiliense, e é um prazer imenso estarmos aqui recebendo alunos das escolas públicas do Distrito Federal que aqui estão. Com certeza alguns vieram direto do trabalho, estão aqui sem ainda ter jantado, mas com certeza a noite valerá a pena. E agradecer a presença de todos que estão aqui. E falei um pouquinho da vida do Luiz Nassif, também quero falar do Beto, não poderia deixar de falar que ele também foi premiado, inclusive da última vez que nós estivemos aqui, ele tinha acabado de receber esse prêmio, não é isso, Beto? Em Cuba, e exatamente pela sua trajetória no movimento de solidariedade com Cuba e a ação contra o terrorismo midiático dos Estados Unidos. Então, Beto também foi premiado merecidamente, porque desempenha esse papel que todos nós queremos e fazemos também. Então é isso, e claro, temos aqui, mais uma vez repetindo, TV Comunitária, nossa parceira, Paulo Miranda e toda a sua equipe aqui, colaborando com esse trabalho e com esse evento. Então, um bom debate para todos nós. E boa noite aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Agradecer, claro, por vocês estarem aqui conosco. E aí, acho que não poderíamos deixar de falar de jeito nenhum exatamente da mídia, da comunicação nesse país. Nós estamos há mais de uma década na expectativa de mudanças, né, mudanças estruturais, e infelizmente estamos chegando nesse período, já último ano de governo Dilma, depois de 2 mandatos do Lula, e sem avanços. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês avaliam isso, os impedimentos, a manutenção desse monopólio da mídia, né, nas mãos de poucos, e também, claro, que e vocês, mais do que ninguém, vivem isso e combatem isso diariamente, né? E o nosso desafio de educadores é tentar fazer com que a nossa meninada leiam e vejam e assistam outros meios de comunicação, né, que a gente tem que contar com essa mídia alternativa. Então, vamos falar um pouco disso. O modelo de democracia que o Brasil seguiu, que é o modelo norte-americano, que vem lá do século XIX e tudo mais, esse modelo, ele parte daquele princípio constitucional que todo poder emana do povo. Ou seja, tem eleições. Então, o voto é um elemento central desse modelo. E daí você tem toda aquela estrutura de poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, uma série de
de regras entre eles para permitir que haja o que eles falam de freios e contrapesos, ou seja, um poder fiscalizando o outro para impedir um poder absoluto. A opinião pública, quer dizer, o eleitor, para poder cumprir bem o seu papel, ser o centro da política, ele precisa ter informação, ele precisa ter possibilidade de externar opinião e tudo mais. Então, lá atrás, se pensou na imprensa como aquele grande instrumento para poder estruturar aquela informação de uma forma mais organizada e fazer a fiscalização em cima do executivo, legislativo, judiciário e outros poderes e trazer e ser o representante da opinião pública. Isso lá atrás. Então, você teve lá redes, você teve jornais espalhados aí por todos os Estados Unidos, vivendo aí de classificados locais, de anúncios locais, e conseguiram alguns feitos extraordinários. Foi graças a essa rede, a esses jornais, atuando junto com alguns políticos, que você acabou com o maior monopólio da história até então, que era da Standard Oil. Daí começa a ocorrer aí, havia os avanços tecnológicos. O primeiro avanço tecnológico que surge aí é o telégrafo sem fio. No bojo do telégrafo sem fio, criam a primeira agência de notícias, que é a AP. E a agência de notícias passa a fornecer, inicialmente, o noticiário, artigos e tudo, para todo aquele conjunto de jornais. Então, digamos, aqueles princípios básicos do jornalismo local, que era a preservação dos valores locais, dos interesses locais, pegar a diversidade, aquele aglomerado de cidades, as diversidades todas para tentar fazer a síntese democrática, é substituído em parte pelas agências de notícias que passam a ter o controle sobre as notícias nacionais e sobre um conjunto aí de temas de interesse dos leitores, com um ganho financeiro econômico muito grande, porque ao invés de ter uma equipe de jornalistas, jamais eles conseguiriam buscar informações da capital, tudo. As notícias federais da capital, do poder, vinham através dessa agência, em cima de um monopólio, que foi o monopólio do telégrafo sem fio, a Western Telegraph. Quando você cria a rede, você começa a manipular a opinião pública. Lá atrás, em 1877, teve uma eleição para a presidência dos Estados Unidos, e um dos grandes acionistas da Western e da AP tinha um amigo do Partido Republicano, que hoje é considerado historicamente um sujeito medíocre e tudo. Então, eles fizeram a AP fez uma aliança com o New York Times para lançar o cara presidente. Eu estou colocando esse episódio lá atrás porque ele é muito significativo do que está acontecendo hoje também. E qual que era a intenção de lançar presidente? Você estava tendo outras tecnologias que estavam surgindo, eles queriam ter um presidente que preservasse o monopólio. Então, eles fazem a primeira etapa, a gente conhece, aquele negócio de construção da imagem, o mais competente, a gente sabe como é que é, aqui com o Serra, em outra escala que fizeram, né? Então, a primeira etapa era isso, era desqualificar o adversário e colocar ele como mais competente. Ganhou as prévias lá do Partido Republicano, e daí entra a segunda etapa. Quando tem a eleição, o democrata era favorito. As pesquisas davam um ganho, uma vitória por 200 mil votos. Como eles tinham o controle da informação, eles ficam sabendo pelos circuitos de informação, não apenas dos jornais, mas do telégrafo, que os democratas tinham dúvidas sobre a votação no Sul. Eles alertam os republicanos e falam, ali tem dúvida sobre o Sul, então nós podemos armar lá no Sul, porque os democratas já têm dúvida sobre o resultado. E armam o que é considerado, saiu um livro depois, a fraude do século para eleger esse candidato. Então você vê que lá atrás, quando você já começa a criar o conceito de rede, você já dá um poder para esse embrião de grupos de mídia extraordinário. Daí surge o rádio. O rádio, quando surge, o rádio ele rompe com esse monopólio que você tinha do telégrafo, a telefonia rompe antes também. Daí as rádios se espalham. Lá em Nova York, cada bairro tinha a sua rádio. Ou seja, o conceito da rádio comunitária é o que estava na base da democratização do rádio. Daí vem o governo e fala, não, precisa ter escala para poder oferecer bons serviços para a comunidade. E loteia o espectro do rádio e permite a constituição das redes de rádio. A contrapartida, o que era? Oferecer produtos de alto conteúdo cultural para a opinião pública. E daí as redes de rádio, cabeça de rádio, além de fornecer os programas mais populares, as lutas de boxe, a narração e tudo, ele uniformizava a opinião, uniformizava a informação e trazia o patrocinador nacional.
Então, o controle fica muito mais amplo. E daí, quando surge a televisão, eles conseguem manobrar de tal maneira que essas redes de rádio, com o poder político que já tinham, conseguem um monopólio na televisão, a caracterização. Então, você pega a maior democracia do mundo, com 3 redes de televisão, atuando politicamente em nível nacional, apoiando partidos, manipulando informação. E o poder político delas é tão grande que os poderes públicos não conseguem mais exigir a contrapartida que fazia parte da lógica inicial, produtos culturais e tudo. Elas passam a responder exclusivamente aos patrocinadores. Então, você tem a busca da audiência a qualquer preço, você tem as manipulações políticas. Esse modelo vem para cá. Quando chega em 64, aí você tinha mudanças tecnológicas, também uma disputa tecnológica. Você tinha o Wallace Simmons querendo montar sua rede de televisão, que era ligado ao Jango, querendo montar o seu jornal. Você tinha o Santo Valles, que era um venezuelano, que queria montar um jornal a favor do Jango. Então, em 64, se a gente for olhar claramente, foi fundamentalmente uma briga de mídia, dos grupos tradicionais percebendo que iam dançar na nova tecnologia que estava vindo, que era a televisão. É por isso que o Globo e a TV Tupi se transformam nos grandes propagadores aí daquele clima de golpe que vem e abre espaço para o golpe militar que vem depois aí, sabe? E essa manipulação é muito interessante. Você tem a sua expressão mais clara aí, ainda é uma história que ainda não foi bem contada aí, daquele caso Proconsult aí, que os mais velhos vão lembrar. O caso Proconsult, o que era? Igualzinho o que ocorreu nos Estados Unidos. A Globo preparou uma apuração nacional, até no Carlos Nascimento, que o Brasil inteiro, todas as afiliadas da Globo iam levantar as operações, levantar as eleições. Daí, no Rio de Janeiro, o César Maia começa a perceber, quando vem a apuração, começa a perceber que havia uma dissintonia entre a apuração e os dados do tribunal e os dados da Globo. Então, descobriram que tinha uma empresa chamada Proconsult que montou um sistema de computação com um algoritmo lá que tirava votos do MDB e dava votos para a Arena. Então, ele percebeu, pôs a boca no trombone, tinha o Jornal do Brasil, a Rádio Jornal do Brasil, que era muito forte na época, conseguiram desmontar aquele golpe e o Brizola foi eleito. A história que não foi contada ainda é que foi que no Rio Grande do Sul, quando houve a manipulação, o Pedro Simão desarmou a fiscalização. Então, ali eles aproveitaram urnas aí, que tudo quanto era voto em branco, as pessoas da apuração lá colocavam votos para a Arena. Ao contrário do Brizola. Ao contrário do Brizola, que percebeu a jogada aí. Que percebeu a jogada. O Pedro Simão não percebeu. Então, digamos, todo esse modelo de democracia se fundava no voto sagrado da opinião pública sendo representada por grupos de mídia com interesses muito específicos. E daí nós chegamos aí na questão, por que o governo... Veja bem, em qualquer mercado, quando eu falo grupo de mídia, a gente está falando de mercado de opinião. É que nem mercado de cerveja, mercado de varejo. Você tem um conjunto de regras no direito econômico para evitar a formação de cartel e excesso de poder. Porque o excesso de poder de uma empresa, de monopólio, de cartel, é prejudicial ao consumidor. Tem abuso, tem que ter competição. Você está numa economia de mercado, você tem que ter competição. Por isso tem um conjunto de regras aí para impedir concentração de poder. No caso brasileiro, essa concentração de poder se manifestou nas redes de emissoras, como nos Estados Unidos também, nas redes de emissoras, e ninguém mexe. Então, você tem uma concessão pública, é um ativo público. A concessão pública, ela tem prazo de validade. No vencimento, eles têm que prestar contas do que está ocorrendo e têm que cumprir o que está no contrato. Deveria, né? Deveriam cumprir o que está no contrato, que é oferecer produtos de alta qualidade, cultural, oferecer diversidade. Isso não ocorre. Eles tratam efetivamente como se fosse um bem próprio. Aí. Você tem redes que alugam horário para evangélicos, você tem toda sorte e uma concentração em cima da Globo que nenhum país do mundo democrático aceita. O México, essa semana, aprovou uma lei lá, tirando o monopólio da Televisa sobre futebol, que é um dos pilares centrais de audiência. Então, por que não se mexeu com isso? Porque se você for pegar o mercado de opinião, vocês representam uma parte do mercado de opinião. Então, você tem lá os professores, os sindicatos, os movimentos sociais, daí você tem o Poder Judiciário, que é um grupo de opinião, as Forças Armadas, que é outro grupo de opinião, a classe média de São Paulo, que é outro grupo de opinião, as ONGs que mexem com isso, com aquilo, com tudo mais, são grupos de opinião. Você tem um paradoxo muito interessante, que é o seguinte:
Quando você tem processo de inclusão, que nem nós temos hoje, você tem um reboliço da política brasileira. O partido que consegue entender essa inclusão e atender às demandas dos novos incluídos ganha a eleição. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata aí do século XIX o republicano faz essa inclusão, fica 20, 30 anos lá. Depois o democrata faz essa inclusão também, fica 20, 30 anos. Então, no Brasil, quem faz a inclusão, que nem o PT está fazendo agora, ganha uma vantagem política muito grande, que nem o Vargas fez lá atrás. Agora, esse mercado de opinião, como que se propaga a opinião antes da internet? Se propaga pelos sindicatos, se propaga pelos jornaizinhos de sindicato que você tinha, pela rede escolar, às vezes, que é uma coisa muito restrita. E entre as eleições, esse grupo ganha a eleição, mas entre as eleições vale o poder da informação estruturada dos grupos de mídia, que tem influência no legislativo, tem influência no legislativo também, tem influência no poder judiciário, tem influência no poder militar. Quando você chega em 64, isso ficou nítido. Você pega os graus de popularidade do Jango, altíssimos, aí, segundo revelações do Ibope. Quando você pega o poder, de fato, estava onde? Estava no outro grupo. Então você tem lá os inquéritos policiais militares que põem na cadeia empresários aliados do Jango pelos motivos mais banais, sindicalistas. Eu outro dia entrevistei o Roberto Saturnino Braga, ele passou no primeiro concurso do BNDES, governo Juscelino, e foi vetado pelo DOPS. E foi o Roberto Campos que foi pedir para... DOPS não, era outro nome na época. E foi o Roberto Campos que pediu para tirar Isso foi em pleno governo democrático do Juscelino. Então, em 64, o que ocorreu? Ocorreu todo esse movimento insuflado pelos grupos de mídia que levantou o Poder Judiciário, levantou Forças Armadas, tudo contra o governo. O que o Lula fez, aí a estratégia dele é o seguinte, e daí se dava o álibi. Eles provocavam. Daí tinha um grupo mais que queria enfrentar, impedir o golpe, fazia um discurso mais brabo, daí a imprensa falava, aí é a prova de que o governo quer dar o golpe. Então, digamos, você ceder à provocação era alimentar um golpe. Então, o que o Lula fez? Vamos montar um modelo, não vamos dar chance nenhuma. Não vamos mexer com o mercado financeiro, não vamos mexer com mídia, não vamos mexer com o poder judiciário, vamos fazer a inclusão sem dar motivo nenhum. E você vê, sem dar motivo nenhum, às vezes você pegava a Globo durante algum tempo, aí os comentaristas da Globo, o Jabor e outros diziam, não, porque o Lula, ele quer acabar com a oposição, sufocar a oposição que nem o Chaves. Daí o pessoal olhava para o Lula, não tinha nenhum gesto nessa direção, então esvaziou o discurso. Então, de um lado foi bom para esvaziar, digamos, essa armação que se preparou, de outro lado foi ruim porque amarrou o governo em pontos que em qualquer economia de mercado seriam adotados, como, por exemplo, acabar com esse poder das redes de televisão e especialmente o poder da Rede Globo e descentralizar. Não estamos falando de opinião, não. Mas o poder da mídia, aqui, essa questão da liberdade de imprensa, virou um álibi tão forte que você colocou embaixo do Conselho de Liberdade de Imprensa tudo. Você pega uma imprensa, um grupo de mídia, ele é entretenimento, é esporte, é futebol, é show, é programa policial, é jornalismo, é marketing, é jogo. Tudo foi para baixo do Conselho de Liberdade de Imprensa. Então você tem um abuso, para dar um exemplo aí, quando o Gugu fez aquela entrevista falsa com o PCC ameaçando tudo, uma procuradora entrou com uma representação contra o programa dele. A revista Veja caiu matando porque era contra a liberdade de imprensa. É uma inversão, né? Eles conseguiram inverter a lógica. Inverter a lógica, tudo. Eu tive uma conversa com aquele Aires Brito, falava, mas ministro, não tem poder absoluto. A liberdade de imprensa não é um poder constitucional, não é um direito constitucional. O direito constitucional do cidadão é o direito à informação, à livre expressão, o direito à opinião. A imprensa é um veículo, é um instrumento. Então, você tem a liberdade de imprensa, tem que ter, com todos aqueles privilégios, você não revelar fonte, esse negócio da Veja, esse último da Veja na Papuda, comete todo tipo de abuso, porque tem que ter a liberdade de imprensa, mas desde que essa liberdade de imprensa seja para cumprir com as obrigações constitucionais de dar boa informação e dar boa opinião. Mas tudo agora entrou embaixo do Conselho de Liberdade de Imprensa e o Lula e a Dilma, a estratégia cautelosa deles fez com que não avançasse nessa linha da democratização da mídia, né? Enquanto isso, o povo brasileiro continua nas mãos de poucos. Beto, o Beto, além de tudo que eu também falei a respeito dele,
O Beto também é da Telesul, da direção da Telesul. E Paulo, que está aqui, TV comunitária, não é por acaso. Se tivéssemos uma política para mídia alternativa e comunitária, como é que você acha que isso... Porque nós também sabemos que nesse campo não conseguimos avançar, né, nesses anos todos. Então, você acha que se pelo menos a TV comunitária, a rádio comunitária, a mídia nessa área, tivéssemos avanços, isso já daria um equilíbrio? Olha, boa noite a todos e todas. Daria um equilíbrio porque o que nós temos no Brasil é um favorecimento escandaloso do poder público a um determinado setor de mídia. Esse desequilíbrio se expressa nos números. Por exemplo, nos últimos 10 anos, governos petistas, portanto, só a TV Globo recebeu mais de 6 bilhões de reais em anúncios publicitários. 6 bilhões. Se nós compararmos com o orçamento de alguns países pequenos, a TV Globo estaria recebendo ainda mais. Isso é um favorecimento tão escandaloso, porque ele significa que você faz uma opção para manter um tipo de mídia, que é a Rede Globo, que exerce um papel também político, porque ela faz manipulações, como a que o Nassif contou aqui, na eleição de 82, que queria tirar a eleição do Brizola. Se o Brizola não tivesse sido esperto, não tivesse denunciado a fraude, né, botado a boca no trombone, e aquilo teria passado batido, porque havia toda uma trampa ali organizada para fraudar a vontade da população. Agora, veja, eu queria até que o Nassif, se pudesse, comentasse isso também. Nós temos hoje na América Latina governos populares que estão fazendo projetos importantes, como no Brasil, de inclusão social, de distribuição de renda, de aumento do salário mínimo, algumas medidas importantes, não é completo, mas tem feito assim. Mas esses países, além de fazer essas medidas que favorecem o povo mais pobre, o trabalhador, também estão fazendo medidas para democratizar a mídia. E eu cito alguns exemplos. Por exemplo, o Equador tem lá um sistema de rádios indígenas, porque quase 70% da população do Equador é indígena. Então, o respeito à cultura originária, tudo isso está expresso na existência de rádios em que as diversas etnias podem ter a sua voz escutada. Mas, além disso, existem TVs públicas, TVs comunitárias, que recebem apoio do mercado publicitário, inclusive apoio, financiamento público, coisa que não acontece no Brasil, porque enquanto a TV Globo aqui recebeu, em 10 anos, mais de 6 bilhões de reais em anúncios, as TVs comunitárias não têm a possibilidade de ter, inclusive, a capacidade de comprar equipamentos, porque não recebem essas verbas. E, pelo contrário, a Lei 12.485, que está em vigor, a Lei de Serviços Audiovisuais no Brasil, que é a lei da TV paga, digamos assim, ela proíbe as TVs comunitárias terem acesso à mídia. Quer dizer, uma proibição que discrimina. Tanto é assim que nós tivemos que entrar no Supremo pedindo isonomia. Porque todas podem receber, menos as TVs comunitárias e menos as TVs universitárias. Mas olha, no Equador, já falei, na Bolívia tem redes de TVs comunitárias, redes de TVs e rádios indígenas, jornal popular que, fundado há 5 anos, já tem a mesma tiragem do mais antigo jornal da Bolívia, que tem 75 anos, que se chama La Razón, e é um jornal muito baratinho, né, muito acessível a todos. No Equador o jornal é gratuito, distribuição gratuita. Na Venezuela existem jornais populares de distribuição gratuita. Na Argentina a mesma coisa, só que na Argentina veio acompanhada de uma mudança na lei do audiovisual. O que essa lei trouxe? Primeiro, você tem canais de televisão agora, também de ciência, também de educação, também de filmes argentinos,
mas a lei obriga a democratização do futebol. Aqui no Brasil, cada vez mais, para você assistir determinadas partidas de futebol, só se você pagar. Só se pagar. Então, estão privatizando o futebol. Está ficando inacessível para as pessoas. Só alguns jogos são passados na TV aberta. Lá na Argentina, a lei obriga todos os canais a passarem todos os jogos, quando for uma coisa acontecida naquele estado e tal. Tem uma regra pela qual você não precisa pagar para ver um jogo. Então, nós estamos diante de uma situação, Nassif, no Brasil, segundo a Unesco, se lê menos jornal do que na Bolívia. O Brasil tem a economia maior da América Latina, a Bolívia tem uma economia bastante reduzida, mas a taxa de leitura da Bolívia é superior, além de que lá na Bolívia já foi erradicado o analfabetismo. Então, nesse sentido, o sistema de mídia tem ajudado no esclarecimento da população, no progresso educacional do povo, um país que está crescendo acima, inclusive, do Brasil, superando indicadores muito... Isso é um atraso ancestral, por outras razões, de exploração colonial e tudo mais, e esse fator mídia faz uma diferença, porque aqui no Brasil nós ainda não temos a possibilidade de ver temas muito importantes serem discutidos de forma democrática, porque só há um tipo de opinião que é, por exemplo, dou um exemplo, o Nassif, que é jornalista de economia, sabe muito bem, se diz aqui que o salário mínimo, quanto mais aumenta o salário mínimo, isso gera inflação. Ora, quanto mais se fazem programas sociais, isso vai gerar inflação, vai falir o país, quando, na verdade, nós estamos vendo uma inclusão maior, as pessoas podendo consumir aqueles bens que precisam, por exemplo, um sapato, uma geladeira, uma motocicleta, né? E tudo mais, e isso não vem acompanhado, é aí que vai a pergunta para o Nassif, isso não vem acompanhado porque nós incluímos uma massa de 40 milhões de pessoas, mas como não democratizamos a comunicação, essa massa de 40 milhões de pessoas continua sintonizada no padrão Xuxa, no padrão Faustão, no padrão não sei o quê, porque não há opções mais inteligentes. Pode comprar uma TV maior para continuar assistindo as mesmas coisas. Exatamente. Né? Opções para isso. Assim, e também aproveita para comentar a timidez da TV Brasil, né, que poderia também cumprir com um papel bem maior do que se faz, apesar dos bons programas, inclusive a sua participação, mas poderíamos ter uma TV Brasil. Eu acho que ela... Não é? Você tem algumas iniciativas internas lá de multimídia e tudo, mas eu acho que ela podia ser o epicentro, digamos, de todo um... Isso. Por exemplo, essa questão cultural que você colocou aí. Se tem um programa que foi lançado, acho que na gestão do Gil aí, aqueles pontos de cultura lá, excepcionais. Você pega, você seleciona aí grupos, inclusive grupos indígenas, tudo, financiava os equipamentos para eles, e eles produziam audiovisual. Então você começou a ter um registro aí, digamos, dessas culturas múltiplas aí. Daí o que acontece? Você tem um modelo burocrático aqui, que a aldeia indígena lá tinha que preencher 40 documentos aí, e daí você tem todo esse Brasil formal que usa essas estruturas para impedir a ampliação dos gastos públicos. Sabe, em vez de simplificar, isso você tem com o prefeito também. O prefeito hoje, você tem a verba concentrada na União, os prefeitos com acesso a um conjunto grande de programas. Só que tem que assinar 40 documentos e esbarram na falta da própria estrutura da prefeitura para si. Então, por exemplo, você poderia montar com esses pontos de cultura aí, e usando a internet. A gente está falando de televisão e tudo, rádio comunitária, que é excepcional, mas está tudo convergindo para a internet. Por exemplo, as rádios comunitárias aí. Você tem que ter um sistema de apoio à rádio comunitária. Você tem muita crítica da mídia, fala, não, o governo vai apoiar a ONG. Tem que apoiar. Quando você tem um mercado imperfeito, com uma baita, que é um mercado mais sério que tem no país, porque mexe com opinião, mexe com estrutura de poder, mexe com política econômica. E você não permite a manifestação de grupos minoritários, de grupos excluídos, de favelados, de índios. Você tem uma deformação no mercado de opinião que compromete a própria democracia. Então, qualquer política pública, em qualquer setor, é legítimo o papel do governo de ajudar a estruturar
um conjunto de pequenas organizações que possam estabelecer o equilíbrio. Então, você podia pegar, por exemplo, a rede de rádios comunitárias existentes, você podia pegar, revitalizar os pontos de cultura, tudo, porque tudo converge para a rede. A rede agora, por exemplo, com esse negócio da parte digital e tudo, hoje está todo mundo, o conteúdo está na rede. Então, essa estruturação, por exemplo, você pega a cultura brasileira, que aliás, é um produto de exportação, um produto de manifestação extraordinária aí, que as redes mataram essa diversidade. Só para te dar um exemplo, você teve esse ano, eu achei que foi só da minha cidade, lá, mas acho que no Brasil inteiro, a revitalização do carnaval de rua. Só para dar um exemplo do que significa essa padronização. A minha cidade tinha um carnaval de rua extraordinário. Daí vem as escolas de samba e aquela cobertura intensiva da Globo. Tudo quanto é biboca do interior passou a ter o seu desfile de escola de samba. Mataram o carnaval de rua. Daí teve a fase baiana. Passava a ter o trem elétrico cheio de gente bêbada bebendo atrás. Agora que vai diluindo esse poder massacrante das redes, o que eu vi em Poços lá foi uma coisa fantástica. Em 4, 5 praças, também um trabalho da prefeitura lá, um conjuntinho local que não precisa de muita gente, você não precisa de orquestra. Hoje, com esses recursos aí, uma guitarra, um baixo, um sintetizador, cantando marchinha de carnaval lá. Tudo bem que eu puxei um pouco para o meu gosto aí, porque eu gosto dessas marchinhas. E famílias lá, crianças, tudo brincando, cantando. Ou seja, você está retomando essa espontaneidade que foi massacrada por essa pasteurização trazida, cultural, trazida pelas redes de televisão. Né? Então é o seguinte, eu estou falando, chutando assim, né? Mas se fosse pensar numa política pública para essa área, você tem a estrutura de rádios comunitárias, você tem a estrutura aí das TVs comunitárias, você tem estruturas de pontos de cultura. Tudo isso, você deveria ter uma grande plataforma que provavelmente, coordenada aí pela EBC e pela TV Brasil, juntando esses conteúdos, selecionando, dando visibilidade para programas culturais dentro da TV aberta, que ainda é o veículo mais forte aí, mas principalmente criando uma massa crítica dentro da própria internet. Né? Tem espaço. Eu acho que a TV pública tem um problema aí que acomete as TVs públicas aí. Eu acho que a TV Brasil e a TV Cultura em São Paulo. Uma vez eu estava conversando com o Nelson Breve, que é o presidente, e falava: Nelson, você tem que falar para a elite. A elite fica parecendo que é preconceituoso. Como elite? Eu tenho que falar para o povo. Não. Daí tem que trocar a palavra, porque a elite é muito... Você tem que fazer um programa para a vanguarda. Para a elite dos lixeiros, para a elite dos sindicalistas, para a elite do sem terra, para a elite dos professores, para a elite dos jornalistas. Porque se você quiser massificar, o padrão das grandes redes comerciais é a massificação. A massificação é a Xuxa, é o Faustão. Eu estou falando os melhores, né? São os programas policiais. São os programas policiais. Então, quem forma opinião, porque a gente tem internet, aquela massa de gente xingando para lá e para cá, quem forma opinião é a vanguarda. É meio preconceituoso isso. E se você quiser fazer algo diferenciado, uma TV diferenciada, você tem que buscar esse público que tem sede de uma informação mais aprofundada. Né? Eu acho que tem espaço. O Brasil hoje ele tem estruturas tecnológicas, sociais hoje. Nós temos sociedade civil. Você não tinha antes sociedade civil. Hoje nós temos sociedade civil. Então você poderia ter... E o papel do governo seria de fazer a grande articulação, não é da linha política, abrir o espaço para que todos possam, dentro dessa mesma arena tecnológica, manifestar as suas características, a sua cultura, trazer à tona as suas características e trazer à tona aí as suas demandas políticas. Né? Acho que o caminho... Você tem um espaço amplo aí para ser conduzido através de uma política... Gente, vamos pensar, a gente tem capacidade de organização. Você pega o Bolsa Família aí, o Brasil Sem Miséria e tudo, a maneira como se articularam todos aqueles fatores. Você tem uma capacidade hoje, aliás, já há alguns anos, você tem uma condição de montar uma estrutura para o país inteiro. Você tem, a Bolsa Família é extraordinário, os pontos de contato, de informação. Você imagina essa montagem habilidosa, essa engenharia social do Bolsa Família sendo aplicado por um ministério,
o MDS, junto com o Ministério das Comunicações, com todos aqueles setores envolvidos pelo governo, para criar uma grande arena para as manifestações das rádios comunitárias, das TVs comunitárias. O público tem, né? Tem gente esperando, né? Falta decisão política. Tem público e tem uma prioridade. Isso aí é o centro da democracia brasileira, reside nisso. O grande impedimento que você tem ao avanço democrático. O que é o avanço democrático? A democracia, ela permite processos sucessivos de inclusão. Então, se tem no começo lá, a democracia, o que era? Era um negócio fechadíssimo, aí nem mulher tinha direito a estudar, vocês lembram? Daí você começa gradativamente, a mulher pode estudar, tem o voto do analfabeto, tem os negros conseguindo a libertação. Pô. E hoje nós estamos num estágio extraordinário de reconhecer direito de pessoas com deficiência, que é o último estágio da cidadania. Ou seja, nós temos uma estrutura social hoje, de organizações sociais em todos os níveis, sindical, popular, classe média e tudo, que o papel do governo é fazer articulação e criar esse ambiente que é o que... Porque a grande resistência que você tem aos avanços de inclusão parte da mídia. Por que da mídia? Porque a inclusão, ela mexe com a psicologia da classe média, de setores. A classe média, a democracia é muito interessante, porque a democracia, ela permite o cara subir. Quando você pegava a monarquia, tudo lá, o cara ficava, o sistema de castas, aí o cara ficava na posição social dele, não subia nem descia. A democracia permite subir, permite cair. Então, ela cria uma insegurança muito grande nas pessoas incluídas. Eu estou lá, eu sou classe média lá, de repente começa aí aquele cara, meu funcionário, começa a crescer, eu me sinto ameaçado. Eu acho que amanhã eu não vou ter o meu status, eu vou perder a minha condição financeira. Então, são essas inseguranças que a mídia trabalha em cima. Agora, quem é o cliente da mídia? É quem já está incluído. Quem é o patrocinador da mídia? É quem vende para quem está incluído. Então, quando vem os sistemas os novos incluídos aí, cria aquela resistência, e a mídia, do jeito que é hoje, com esse controle enorme que tem, é o principal fator impeditivo de avanços sociais. E quando a gente fala em avanços sociais, nós estamos falando o quê? Em aprimoramento da democracia. Então, esse ponto, por isso que as cotas sociais são importantes. É importante a cota social para o Ministério Público, para as Forças Armadas, é importante a cota social para o Poder Judiciário e tudo aí, mas é importante que você tenha as formas de manifestação de todos esses setores para se contrapor a esse conservadorismo que já é intrínseco aos grupos de mídia. Né? Ok. Para quem está ligando agora, nós estamos aqui na TV Comunitária com outras pautas, que é o programa do Simpro, Sindicato dos Professores do Distrito Federal, na sua 3ª edição, recebendo aqui hoje Beto Almeida e Luiz Nassif. Estamos no Teatro da Escola Parque 308 Sul, que está nos recepcionando aqui nesta noite. Para fechar esse bloco, primeiro que nós estamos no mês de março, comemorando, claro que ainda em todos os dias do ano todo, também o Dia da Mulher. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação mulher e mídia e também dar uma provocada que nós temos hoje gerações, claro, de profissionais e a gente sente, na educação a gente tem isso, os novos profissionais chegando e você tem pessoas absolutamente envolvidas, mas a gente sente que é resultado de uma geração também com outro perfil que não da nossa idade. E aí eu queria que falasse um pouco também, que a gente percebe isso também no jornalismo. Como é que está o perfil dos nossos jovens jornalistas? Como é que vocês estão fazendo também essa leitura? Na Dinheiro Vivo, eu estou propondo a gente criar um sistema de cotas para homens lá. Eu falei, pô, mas... Não, estão vindo com uma... Um dia eu fui dar uma palestra numa empresa grande, só tinha homem no auditório. Eu virei para o presidente da empresa e falei, pô, vocês acho que são o último reduto aí. Eu falei, não, aqui é o pessoal mais antigo, porque quando tem concurso Não, eu acho que as mulheres estão... Eu sou meio suspeito para falar, porque o meu universo é fundamentalmente feminino, né? 4 filhas, 1 neta, 4 irmãs, 9 tias. O pessoal falou que quem estragou o Serra foram 2 tias, imagina se tivesse 9 tias que nem eu. Eu adoro o universo feminino aí. Elas aprendem a manipular a gente desde os 2 anos de idade, dando aquelas piscadinhas, você derrete, né? As características de detalhe, a sensibilidade feminina, né? Agora, vocês, mulheres, vocês têm uma herança cultural aí, mas muito pesada, né?
Muito pesado. Às vezes você conhece uma mulher bem-sucedida profissionalmente, trabalho extraordinário, daí quando começa a conversar um pouquinho mais no ambiente familiar, o marido joga para baixo por conta de bobagens, né? A competição de achar que a mulher crescendo vai competir. As minhas filhas eu pego periodicamente, saio com uma, cada um individualmente lá, e martelo isso, sabe? Fala, olha, não deixe jogar para baixo. Dou exemplos eu tenho exemplos na família de primas brilhantes, mas brilhantes. Seria uma Mariana Chauí aí, mas, de repente, na relação com o homem, cria uma subordinação emocional aí que sem pé nem cabeça, explicado pela cultura brasileira. Pela cultura brasileira, pela cultura histórica, né? Então, nós temos aí, digamos, a geração de 68, que vem de Woodstock, né, que vem para libertar e tudo, mas ainda perdendo o rumo, né? Nós temos aí uma geração feminista que acha que a melhor maneira de você competir com o homem é bater o pau na mesa, também, sabe, eu tive problemas aí com algumas feministas, me acusaram de machista aí. Um dia eu estava com o pessoal do blog, não, mas você é machista, mas como machista? Dá um exemplo, como que eu sou machista aí? Não, você vê a diferença entre homem e mulher, mas claro que eu vejo, viva a diferença, sabe? Viva a diferença, as características são diferentes, né? E às vezes a gente observa pessoas que cargos muito altos, às vezes com uma teimosia extremada, que no fundo você tem décadas lá de não reconhecimento do trabalho, de jogar o trabalho para baixo por conta de ser mulher, né? O blog outro dia entrou uma pessoa lá que assinou um pseudônimo, não vou dizer que é pessoa, como mulher, mas levou cacete lá para todo lado. No dia seguinte voltou, fez um comentário quase nos mesmos termos como homem. E daí maneirou. Então, digamos, esse machismo ainda é muito arraigado mesmo, né? É muito arraigado. Mas também um país ainda que tem, digamos, a questão do homossexualismo também já tem tanto preconceito contra o outro, mas as mulheres, a mudança está vindo com as mulheres. Eu só acho que aquele endurecimento, são duas coisas que eu discuto aí primeiro, que mulher é diferente de homem. E não é só. E o segundo, com todo o respeito pela autonomia das mulheres, pela liberdade das mulheres, pelo crescimento das mulheres, a maternidade é uma coisa divina, né? A ligação da mãe e do filho, às vezes eu falo isso, algumas amigas falam, qual a maternidade é que subjuga a gente? Subjuga nada. Você pode ser independente, tem que ser independente, tudo assim, mas a relação entre a mãe e o filho aí é uma das coisas mais fortes que você tem no que os homens morrem de inveja, né? E que os homens eu particularmente morro de inveja. Não, e só para telegraficamente dizer alguma coisinha aqui, eu trabalho numa redação na TV Senado, mais da metade é de mulheres. As minhas companheiras todas são cercadas de mulheres. E isso é muito bom porque nos obriga a uma sensibilidade mais apurada, né, no sentido de buscar rever constantemente determinados conceitos, até na linguagem, no modo de falar. Não que isso nos leve a perder a espontaneidade, a ficar cerceado, censurado, de maneira nenhuma. Pelo contrário, vai criando um elo de solidariedade, né, para que o jornalismo se exerça de uma forma tal que a presença feminina no jornalismo, hoje ela é majoritária, inclusive. Né, as redações hoje do Brasil inteiro estão com a presença majoritária de mulheres, no caso do jornalismo. Mas nós temos, por exemplo, já almirantes mulheres no Brasil, né? A ministra da Defesa da Venezuela é uma mulher, né? Comandantes aí dos estaleiros lá em Pernambuco e tal, comandantes de navio, mulheres também, né? A presidente aqui, presidente aqui, não, né? Só aqui, mas no Mercosul, né?
Tem a Cristina, tem... Mas então, agora Beto, e mesmo assim nós temos uma mídia que insiste em explorar a imagem da mulher como se ela não fosse nada disso, né? Se não tivesse conquistado esse espaço. Essa é a questão, assim, é Então, tudo isso que vocês relataram aqui, mas nós temos ainda uma mídia que simplesmente coloca a mulher ainda como um objeto. Mas daí você tem um dos vícios, digamos, desse modelo de grupo jornalístico, que você tem o entretenimento, que é o jornalismo e tudo, que você mistura o que é a dramaturgia com o que é jornalismo. Então você cria, digamos, um estudo da celebridade. Você saber se a moça, a artista tal, sai com fulano, com Beltrano. Isso aí virou um dos pontos de maior leitura. E tem os vou dar um exemplo né? de como que esse negócio da celebridade pega. Eu fiz uma campanha contra aquela Telex Free. Ela afetou 1 milhão de brasileiros. E fui alvo aí de uma campanha pela internet, que os caras me derrubaram, deixaram 2 meses, aí quem frequenta o blog, lembra aí, o blog caindo aí por conta dos ataques deles, aí terrível, terrível. Daí você procura a polícia, procura a Polícia Federal, ameaças de morte, tudo não acontecia nada. E esses ataques para todo lado, eles montaram uma campanha, um golpe, usando a internet. Porque você tinha o seguinte, você tinha aquele 171, esses esquemas de corrente, que você já tinha os vendedores em cada cidade, que cada vez que lançava a corrente, eu tenho um amigo lá, o Negão, passou por todas já. Eu chamo ele de Negão porque ele disse que quando vier um navio branqueiro, ele vai mandar para a Europa também. Então, amigo de 40 anos aí. Mas ele vendeu avestruz, vendeu aquele ouro em tio, vendeu tudo lá. Com a internet, o jogo é outro, porque essas quadrilhas se organizam em todos os lugares e você monta rapidamente pela rede. Então você chega, faz uma pressão, tem 1 milhão de brasileiros sendo roubados. O Congresso não faz nada, vírgula nada. Daí uma atriz da Globo, que tem lá suas fotos no celular roubadas, vai para a internet, em 1 mês vira uma lei. Uma lei muito ruim, por sinal, mas vira uma lei porque era uma artista da Globo. E nada é mais encantador para um parlamentar do que a atriz da Globo ir lá e agradecer. No caso da violência contra as mulheres, também isso se verifica, porque é constante a violência contra as mulheres, apesar das leis, apesar do aperfeiçoamento, há uma terrível violência contra as mulheres, mas quando houve o assassinato da filha daquela diretora de novelas, né, aquilo virou algo tão espantoso, é o desequilíbrio. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para você. Mais da metade dos médicos cubanos que estão aqui no Brasil hoje são mulheres. Você pega o mais bem-sucedido programa brasileiro, foi o Bolsa Família, o centro quem foi? A mulher. A mãe. As mulheres. Bom, nós temos que ir para o intervalo. Quem está nos acompanhando aí, não desligue, não mude de canal, que nós voltaremos em 5 minutos. Só um tempinho para tomarmos uma aguinha aqui e retornaremos em 5 minutos. Obrigada. Bom, estamos de volta em nosso último bloco do Outras Pautas, que é um oferecimento do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Estamos aqui esta noite com Beto Almeida e Luiz Nassif no bate-papo conosco. Avisando aos que estão aqui participando que nós abriremos daqui a uns 10, 12 minutos para a participação de vocês. Então, aqueles que quiserem participar, é só dar um sinalzinho que vai ter alguém que levará o microfone para vocês participarem e fazerem aqui as perguntas que quiserem. Olha, nós estamos aqui com a Revista Brasil, que é um dos meios que a gente tem, que inclusive nós sempre levamos para as escolas. E a desse mês trouxe aqui um tema interessante. Previna-se. Em ano de COP e de eleição, não faltarão consultores, especialistas, corneteiros e provocadores nas redes, desinformando e pondo em risco a imagem do Brasil. Falando disso aqui, vamos lembrar as manifestações do ano passado e pensar como nós enfrentaremos também ou participaremos das manifestações 2014, e especialmente a intenção de não deixar que a Copa aconteça, né? Alguns acreditam que poderão fazer isso. E o que efeito isso também terá nas eleições 2014, que na verdade a gente sabe muito bem que o que está por trás de tudo isso, movendo tudo isso, todas essas manifestações, infelizmente, claro que tem aqueles que foram às ruas no ano passado por razões que a gente são legítimas, mas sabemos muito bem que rumo isso tomou e que 2014, mais do que nunca, será palco, né?
principalmente aí com relação à Copa, as críticas que se tem. Então, e a gente sabe disso aí, das especulações que nós sofreremos e o poder que a mídia tem para influenciar para as eleições. Né? Como é que a gente lida com isso? Você citou bem lá, você teve a primeira fase das manifestações que elas indicavam, digamos, um desacordo geral com o sistema político. A mídia tentou colocar isso na presidência, não, é presidente, governadores, políticos e todo mídia. Mundo, né? É todo mundo. E mídia. E depois você teve a exploração com a Copa, né? Eu lembro que no meio do tiroteio, o pessoal já usando a Copa já era o grande mote aí para essas campanhas. Alguém no meu blog trouxe, falando 10 questões a serem respondidas, questões simples, falam tal coisa, não, isso não é verdade, e dava um contra-argumento. Isso aí virou um viral. Deu lá umas 300 mil leituras lá, que foi um dos recordes ali. Por quê? Outro dia eu fiz um programa, Brasilianas, aí, eu convidei o Aldo Rabelo, que ele não pôde ir, pedi para ele indicar alguém, não pôde indicar. Daí o Ministério do Planejamento indicou o secretário executivo do Aldo Rabelo lá para participar. O que mostra uma falta de cuidado, uma falta de responsabilidade em relação ao tema central da política que eu não esperava do meu amigo Aldo Rabelo. O secretário executivo foi lá e deu um show. Você tem informações e argumentos relevantes. Agora, essa informação e argumentos relevantes, não sei por que, não chega, você não tem estruturado para dar como elemento de contra-argumentação nessas coisas da Copa. Né? Faltou diálogo, né? Mas é um mínimo de estratégia. Né? Quando o ministro não se dá conta de que ele é peça central na discussão central da política desse ano, está alguma coisa errada. Né? Exato. Compromete o partido dele, compromete o governo que ele apoia. Então, eu acho que teria que estruturar um sistema de informações que permitisse aí você se contrapor. Né? Agora, essa questão da mídia negativa e das redes sociais, foi o Murdoch, o Rupert Murdoch, lá nos Estados Unidos, que dá o modelo de atuação dos grupos de mídia contra os novos entrantes aí que estavam entrando no mercado de mídia, aí, que é as empresas de telefonia e tudo mais, né, e as redes sociais. Que era você pega os grupos de mídia, criam uma linguagem agressiva, criam os boatos, e tudo embaixo da liberdade de imprensa. Né? Em relação ao Obama, o que aquela Fox fez aí, eu não diria que conseguiu superar a Veja, porque a Veja é insuperável, mas chegou perto lá. Né? E eles achavam que você cria o boato aqui e depois você joga na rede e espalha na rede. Mas criou os anticorpos, como foi em 2010 também. Então, digamos, aquela estrutura que tinha em 2010, que nós enfrentamos aí, levamos um tiro para todo lado aí, ela já tinha sido montada pelo PSDB em 2006, não com essas intenções que o Serra deu depois. Né? Em 2009, nós já tínhamos informações de dossiês sendo constituídos para atacar, daí o Serra atacava tudo, né? Aproveitava para atacar adversário, pessoas que estavam brigadas com ele lá dentro daquele... Então, criavam um conjunto de fakes ali muito interessante, sabe? Tinha um fake que eles criaram, que era um rapazinho de 19 anos, que tinha problemas no motor, que estava condenado e que ficava entre São Paulo e Curitiba. Ou seja, aquele negócio para você ficar morrendo de dó e acompanhar o sujeito. Daí eu vi os comentários do sujeito lá, eu falava, mas isso não pode ser do rapazinho de 19 anos. Eram informações que mostravam um conhecimento político de 40, 50 anos. Né? Um acúmulo maior aí. Daí eu entrei lá pelo Twitter e falei, você é fake, bichão. Daí ele sumiu um tempo, aí depois voltou. Então você tinha os personagens, que foram... Toda essa rede que foi criada até por um amigo meu lá, que depois eu soube, mas não com a intenção da baixaria. Mas daí um outro amigo meu fez a baixaria lá, que eu chamava ele de o ex-Graef, né? O Eduardo Graef, tudo. Quando nós revelamos, daí é interessante que daí você tinha um programa de computador que você colocava lá Juventude do PSDB e colocava o perfil fake, e ele dava todos os seguidores que batiam, que eram iguais. E daí nós fomos mapeando uns 20 fakes, aí colocamos os 20 fakes, daí o Graef foi demitido e entrou a Soninha para organizar aquilo. Né? E lá você já tinha todo esse modelo dos spams, tem um spam que, assinado por mim, né, chamado Elite Privilegiada, que é uma das coisas mais horrorosas de preconceito, né? Quando vem alguém me xingar por causa do spam, eu explico, mas quando vem alguém elogiar, eu fico arrepiado, rapaz, de achar que...
de achar que... Então, esse ano você vai ter isso, e o PT está montando também uma estrutura aí de blogs também, né? Eu estava vendo uma entrevista aí eu acho que foi hoje, de um dos organizadores, o seguinte: vai instruir todo mundo para não ter baixaria. Não pode ter baixaria. Se você usar as mesmas armas do outro lado, você está se desqualificando, né? Então tem que ter informação articulada, estruturada, tem que ter um mapeamento daqueles pontos críticos que você tem. Sair à frente, né? E você tem que ter um portal onde, digamos, cada vez que você tiver põe um portal tipo Ning lá, com todo mundo cadastrado lá, cada vez que alguém traz um ataque fake diferente, vem para lá, você formata a resposta e deixa disponível e dispara para todo mundo. É uma questão de estrutura simples, aí que a campanha da Dilma em 2010 não teve, né? Colocaram um rapaz que tinha experiência em rede social e não tinha em política, né? Então, ali foi um horror, né? Porque você tinha que... Vinham aquelas matérias malucas aí o cara que tinha uma semana saído da prisão, que era apresentado como um consultor sério, e daí você fazia a matéria mostrando a armação, e era aquela coisa espontânea, né? De todo mundo espalhando, mas hoje em dia você tem condição de fazer tudo de uma forma muito estruturada e muito profissional, né? Agora, as baixarias vão ser inevitáveis, né? Inevitáveis. E como você não tem um discurso eficiente da parte da oposição, isso aí vai radicalizar. Eu achava que sem o Serra o negócio ia melhorar aí, mas... Eu acho que uma questão que o PT não deveria cair, no caso do PT, das forças progressistas, não cair nessa história da baixaria do buraco. Não pode. Até porque há muitas informações concretas que um candidato do PT pode desenvolver e apresentar. Por exemplo, você tem hoje uma das mais baixas taxas de desemprego da história do Brasil. Isso é uma informação concreta. Você aumentou o salário mínimo, você aumentou o poder de consumo da classe trabalhadora, você permitiu que os pobres, cada vez mais, entrem nas universidades, tenham escola técnica. Então, essas informações, né, não são informações irrelevantes, elas são muito decisivas, muito importantes. Falta um montão de coisa, Agora, o que causa pasmo aí é você não ter um pergunta e resposta sobre a Copa do Mundo. Agora, eu me assustei com a qualidade do Fernandes, lá, que é o secretário executivo do Ministério dos Transportes, que ele apresentou resposta para tudo e resposta muito razoável para tudo. Falei, vem cá, por que isso aqui não está disponível para informar a opinião pública, né? Exatamente. Não existe uma divulgação sistemática daquilo que é feito pelo governo, né? Falta comunicação no governo, né? Falta uma comunicação, e veja bem, se você consegue eleger 3 vezes o presidente da República, você não tem, no mínimo, a obrigação de ter também uma forma de comunicação superior com a sociedade? Exatamente. Quem consegue eleger presidente da República é a coisa mais difícil que tem. Olha, em 2006 eu dei uma entrevista para aquele jornal Vermelho. Era sobre a mídia, o canto do X da mídia, algum tempo depois, 2006, ainda não tinha essa rede de blogs, nem nada aí. Daí me encontro alguém na rua e fala, pô, minha avó leu o seu artigo aí, que beleza. Ela mora, eu falei, onde ela mora? No interior do Piauí. Como chegou lá? O padre pegou pela internet, imprimiu. Era uma coisa muito tosca, mas que você já tinha formas de você... Exatamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você monta um portal com as questões centrais. Pô. Então, eu quero um argumento X. Eu vou lá, o que estão falando de tal coisa? Eu pego e replico. É coisa mais simples. Hoje é uma questão, tecnologicamente, já está resolvida, né? Olha, por falar em qualidade de comunicação, nós temos a TV comunitária, é claro, mas nós temos também o GGN, que é o jornal de todos os Brasis. Então, aqui, que Luiz Nassif, e vale a pena. De altíssima qualidade, você acessando vai ficar hiper bem informado. Não, Nassif, quer falar um pouco aí do GGN? O GGN nós ainda estamos da mão para a boca, correndo aí com a ideia é começar a ampliar a estrutura, mas a nossa ideia é criar um conjunto de mini-redes temáticas, partindo de um princípio que vem com as novas mídias. É o seguinte, na mídia convencional, o dono da notícia é o jornal. Então o jornal vem cobrir aqui, manda um repórter para cobrir aqui. Ó, traga só coisa negativa aqui. Eu posso fazer uma cobertura aqui de 5, 6 ângulos diferentes. Eu pego só o negativo. Claro. Vai pegar um tema técnico lá,
Se for da Veja, o cara já sai com a missão específica de tirar uma frase do especialista que se encaixe na matéria. Outro dia eu conversava com uma procuradora lá. Talvez ele já leve pronto, né? Hã? Às vezes ele já até leva pronto. Mas ele tem que arrancar. Ele já Coitado do sabe o repórter, que ele quer. ela me contando que eu nem lembro o tema que era. O repórter liga para ela e falava, e não parava de falar, E ela respondeu, onde que você está querendo? Não, eu precisava de uma frase assim, assado. Só para Então, digamos, no novo modelo, esse jogo acaba. A gente deixa de ser o dono. Nós passamos a ser os mediadores. Ou seja, se eu quero falar sobre indústria de defesa, traga um especialista. Se eu quero falar sobre educação, traga um especialista. E daí o que eu vou promover lá? Vou pegar o pessoal que tem uma visão mais sindicalista, o pessoal que tem uma visão mais de mercado, isso aqui, e promover a discussão. Eu não estou falando de mídia engajada. Uma coisa é o blogueiro engajado, outra coisa é a parte jornalística. Então, a parte jornalística, hoje em dia a gente tem um problema muito sério com a polarização, que muitas vezes o leitor quer ir lá não para se informar, ele quer ir lá para ler uma notícia que ele quer, que lhe agrada, né? Então, cada vez que a gente faz uma crítica aí ao Joaquim Barbosa, explode. Mas o jornalismo é muito mais que isso, né? É você pegar, por exemplo, às vezes tem lá, eu até dei uma esvaziada no blog. Teve um período que nós tínhamos 3, 4 blogs que eram as únicas peças de resistência. Então você cria um público lá que só queria ler aquilo que contentava ele. Então a diversidade ficou prejudicada. Eu tenho uns conservadores lá ótimos. Tenho. Um deles, o Jorge Rebola, o site dele é Vermelhos Não, o blog dele. Mas ele traz ângulos importantes aí de conservadores lúcidos, né? Tem o André Araújo lá, que é um craque lá, bem conservador. Tem o Diogo Costa, que é um craque bem... Então, o papel nosso não é ser condutor dos povos. Você tem muito blogueiro que tem esse papel de ser condutor e está vendo o papel dele de militância. Tudo no campo jornalístico é outro bicho. Você tem que trazer a informação correta, promover a discussão de bom nível. Senão a gente faz o mesmo jogo do que a gente critica tanto, né? Você fala para convertido, né? Exatamente. E a boa discussão... E tem um negócio, um vício que vem da internet também, que todo mundo tem opinião fechada. Outro dia, eu tenho uma filha de 15 anos, aí ela estava querendo discutir comigo um monte de coisa, aí aborto, isso aqui. Eu falei, filha, como é que é na sua escola? Parei de discutir. Por quê? Porque todo mundo já vem com uma ideia e não quer saber de abrir mão da ideia dele. Eu acho que a discussão dos dois lados tem que aprender. Eu falei, uai, que beleza, então. Jornalismo não é bloguismo. Não é. Bloguismo é outra coisa. Bom, nós agora então vamos abrir para a participação do público. São 15 minutos. Aí dentro desse tempo procurar ser breve para dar oportunidade para o maior número de participantes aqui. Nós temos 15 minutos para a participação de vocês. E aproveitando aqui para dizer que o Simpro completou 35 anos de sua jornada no último dia 14. Então nós estamos nesse mês de março comemorando, além do Dia da Mulher, mas também o aniversário da nossa entidade. Então parabéns para todos nós que construímos essa história. Então, em nome da direção do Simpro, a diretoria colegiada, eu agradeço a participação de todos e convocamos todos para que participem de todos os eventos desse mês. Então vamos às participações. Quem será o primeiro? Já tinha gente aqui se inscrito. Boa noite. Eu sou o João Moreno, sou membro da Abraço DF, das rádios comunitárias do Distrito Federal. E você colocou algumas vezes aí rádio comunitária. Aí vai para ambos. Qual é a dificuldade que o governo tem hoje na questão das rádios comunitárias? Por exemplo, você falou do MDS. A gente pode fazer um trabalho de divulgação enorme, que muitas vezes falta informação. Só que poucas vezes mandam as matérias. E a dificuldade que nós temos aqui, não acontece nada, é a questão de você ter os recursos, né? Você paga bilhões aí para a grande mídia e a rádio comunitária não tem direito a nada. E quando você fala da informação, o Beto colocou muito bem, estão 3 anos à frente dos governos. Que dificuldade que nós temos de comunicação. E você deu o exemplo do Aldo como ministro, né? Aqui nós temos exemplos também do Distrito Federal, que algumas peças estão nas secretarias que não dá informação, né, que precisa dar a todo o público do DF. E outra questão das rádios comunitárias, por exemplo, lá você está em São Paulo, os municípios, aqui são as regiões administrativas. Você não consegue mudar um canal, as rádios comunitárias têm só 98,1, que é o canal, que é o dial. Você está aqui no plano piloto, por exemplo, aqui na Asa Sul, na Asa Norte, o outro dial é 98,1. A gente não consegue mudar isso, devido à força que tem a ABERT e os meios de comunicação como um todo em relação de fazer com que a gente possa disseminar uma comunicação mais
concreta e mais plausível para toda a comunidade. O que o governo precisa fazer para que a gente possa também ter essa liberdade e essa condição financeira de receber os recursos para equiparmos nossos espaços e ter uma ótima comunicação. Obrigado, boa noite. Queria fazer uma boa. Primeiramente, cumprimentar a diretoria do sindicato pelo programa e os participantes, o Beto Almeida e o Nassif, por estarem aqui contribuindo para as nossas reflexões nessa temática tão importante, que é a relação de nós, cidadãos, com a mídia. Você, ô Nassif, colocou pelo menos 3 tecnologias que acompanharam o desenvolvimento dos meios de comunicação. Primeiramente o telégrafo, depois a rádio e depois a televisão. Mas a rádio especificamente, o rádio especificamente, teve um papel fundamental no final dos anos 20, né? Com a questão do crack da Bolsa de Nova York, em que o Roosevelt usou isso aí de forma com bastante sabedoria para se contrapor à grande imprensa, que poucos tinham acesso a ela, inclusive, né? Hoje nós estamos tendo, consequentemente, a internet como uma grande novidade da tecnologia no mundo contemporâneo. Nós tivemos, do ponto de vista da relação do Estado com essa grande mídia e a sua cidadania, me parece que 2 destaques. Primeiro, a Presidência da República criar um blog e um Twitter que dialogue diretamente com a sociedade, na medida em que a grande imprensa falseia essas informações. Então, quando os amigos do presidente Lula e os amigos da presidenta Dilma colocam isso para responder algumas situações que a mídia falseia, me parece que já criou um grande contraponto. Segundo, a grande empresa Petrobras, quando fez isso no momento em que era atacado maciçamente pela grande imprensa. Então, eu queria que vocês dois, consequentemente, pudessem discorrer sobre o papel dessa tecnologia ao alcance, não só da cidadania através do blog, mas também de como é que o movimento social, principalmente os sindicatos e os movimentos populares, poderiam também se engajar vamos dizer assim, nessa corrente, no intuito de fazer o contraponto. Por exemplo, a TV comunitária é um contraponto que resiste há anos, né, ao massacre da grande mídia, sem haver a possibilidade de a gente ter com que ela se expanda cada vez mais. E a dificuldade que as diversas instâncias do Estado têm de fazer com que a linguagem também seja uma linguagem que chegue ao alcance da população, até mesmo os próprios partidos políticos. Por exemplo, o partido político que eu integro, eu sinto que ele tem dificuldade de fazer essa comunicação com a sociedade. Já o site vermelho, que é ligado ao PCdoB, já não tem tanta essa dificuldade, tem um outro papel de diálogo, dialoga muito mais massivamente, que extrapola a dimensão do seu próprio partido político. Eu gostaria de ouvir o comentário de vocês. Mais alguém? Pela discussão que foi desenvolvida aí, eu pude perceber que ficou um pouco fechado no âmbito mídia. E nós, como estudantes, que eu acho que não foi bem representado aqui, poderia ter uma massa maior, nós ficamos muito interessados no assunto ano passado, revolução. Eu, informando a vocês, eu também sou marxista, apoio a ideia de que sem revolução não há evolução. Então, é muito interessante para a gente saber como é que vai ser esse assunto, como é que vai ser abordado. Porque nós somos rechaçados pela mídia no passado, pelos partidos políticos, pela própria sociedade, que são vocês, que são mais velhos e que não deram apoio para a gente no passado. E o que acontece? Eu fico muito irritado, sério, porque nós estamos lutando por um ideal, nós estamos tentando praticar uma ideia nova, não tivemos apoios e, assim, simplesmente acabou a ideia. E outra, aí a gente vê, eu que sou da rede pública, eu gosto muito de participar e de ver o que realmente acontece. Ano passado a gente teve um exemplo magnífico do que é a administração pública e o que é a administração política. Hoje em dia a gente não tem mais administração pública, ou administração pública. A gente tem a administração política, porque como você vê exemplo do nosso ex-secretário de Educação, que foi deposto, que foi exonerado do cargo, simplesmente por uma conveniência política, isso é absurdo. Aí a gente que é estudante se pergunta, onde é que está o interesse na educação do novo secretário? Onde é que está o interesse desses representantes que estão lá dentro da administração pública, que na verdade eles são simplesmente convenientes políticos, entendeu? A gente fica se perguntando, onde é que vai entrar a reforma política nisso daí? A gente quer resposta para isso. E a mídia, ela acaba com a gente.
A mídia, ela rechaçou o nosso movimento, ela sujou, os partidos colocaram pessoas que estavam lá dentro fazendo anarquia. Então, pelo que eu estou entendendo, é o do ano passado, né? As manifestações. Obrigado. Muito bem. Boa noite, meu nome é Vilmar, eu sou diretora do SIMP, professora de História. E aí, a minha provocação é o seguinte: em 2006, eu trabalhei Sociologia no ensino médio lá em Sobradinho 2, e eu fiz uma pesquisa com os meus alunos, e eu perguntei para eles assim, vocês assistem algum noticiário? Em 2006, quando a gente não tinha essa disseminação tão forte da internet, né? Na escola a gente ainda usava videocassete, e aí eles não assistiam. Eu falei, hoje à noite todo mundo vai assistir o Jornal Nacional, acho que na época ainda era o Cid Moreira, que era o âncora, e amanhã e depois, nos dias seguintes, a gente vai debater como é esse olhar da mídia, com as reportagens, papapá. O que eu quero citar com essa situação? E aí eu quero que vocês trabalhem um pouco isso. Eu acredito que essa situação da juventude que não assiste, e eu não falo nem só a juventude, nem estou aqui culpando, vocês têm que assistir. Falta de tempo mesmo, até às vezes a gente não consegue acompanhar o noticiário, né, local, nacional. E aí, assim, como é que a gente pode trabalhar essa juventude que hoje tem um acesso muito grande à internet, né? E aí trabalhar essa questão da informação e da formação que a imprensa tem, né? Então, se eu perguntar aqui para a gurizada que está aqui hoje, o pessoal do SEMAB, o pessoal aqui que a Claudinha trouxe, quem aqui assiste noticiário e coloca na sua agenda assim, não, eu tenho que assistir um jornal local todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana. Eu queria ver que dos jovens, quem tem esse pensamento, não é importante para mim, para minha formação enquanto cidadão, assistir jornal. Eles não têm isso, né? Não tem essa vinculação, tá certo? Então, eu queria esse questionamento. Como dialogar com a juventude por esse meio tão rico que é a internet? Obrigada. Boa noite a todos e todas. Quero parabenizar aí mais uma edição do Outras Pautas, saudar a Beto Almeida, saudar a Nacife, a companheira Rosilene, que está aí conduzindo os trabalhos. Utilizando um termo do Beto, quero ser bem telegráfico na minha colocação, para pontuar um assunto que a gente tem visto um fenômeno acontecendo em todo o mundo, que é uma pauta moralista e de um moralismo muito barato que está sendo colocado em todos os debates políticos que nós estamos vendo eclodir. Nós temos lá o caso da Ucrânia, que uma extrema-direita moralista agora está se movimentando e usando as massas para poder se legitimar. Nós temos na Venezuela, né, o Beto sabe muito bem, pode muito bem dizer a respeito do que está acontecendo lá. E no Brasil, a exemplo de que aconteceu em 2006, 2010, acredito que esse ano também, uma pauta moralista que venha se impor para o debate político eleitoral que vai acontecer. E, infelizmente, muitos pontos de uma agenda progressista que nós acreditamos e defendemos ficam relegados a um segundo plano, pautados por essa agenda moralista, barata, que é defendida inclusive por alguns candidatos, alguns políticos que falam para a plateia aquilo que ela quer ouvir sem ter compromisso com nenhum projeto que vá avançar nas melhores condições para a sociedade. Eu queria só checar aqui, Luciana, antes do próximo, as escolas que estão participando. 312 Samambaia está aí? Ah, muito bem. Palmas para vocês. SEMAB, CEL. Tem mais alguma que não me informaram? São estas? Lago Oeste também? Ah, sim, estão representadas aqui, muito bem. Então é isso, estamos aí então com a 312 Samambaia, SEMAB, CEL e também Lago Oeste, com 2 alunas, muito bem representadas. Então vamos lá, tem mais participação? Na verdade, assim, o papo suscitou várias questões assim, que eu queria muito colocar, mas eu queria principalmente fechar em 2, assim, que me chamaram um pouco a atenção. Eu acho que foi muito legal a exposição que vocês fizeram em relação a esse histórico de manipulação midiática, principalmente nessa questão das redes, da rádio, né? E eu queria que você explorasse, claro, a partir do repertório que vocês com certeza têm,
dessa história recente mesmo do Marco Civil da Internet, né? De uma defesa que os amplos movimentos estão fazendo pela questão da neutralidade da rede, da privacidade do usuário, da liberdade de expressão, e esses movimentos todos, porque eu imagino assim, porque se a gente tem aí essa ameaça de controles via perfis fakes, o que diria hoje se tivesse mesmo essa espécie de manipulação da infraestrutura da internet, né? Eu acho que a gente caminha para um horizonte até inclusive mais pessimista, né, se não fosse esses movimentos estarem lá pleiteando todos os dias. Acabei de vir do Congresso Nacional, né, e amanhã, inclusive o pessoal que for lá mobilizado pelo PNE, poderia depois, né, depois das 5 horas, o pessoal vai estar lá votando, né? Claro que a gente sempre fala isso, né, mas amanhã um dia, né, do Marco Civil. E a outra questão super rápida também é que toca muita gente que trabalha, principalmente nessa questão da mídia engajada, que Nassif, você chegou a falar no momento, né, tipo, não estou falando da mídia engajada, estou falando do jornalismo. Eu queria mesmo saber se existe, assim, a sua opinião, se existe mesmo esse contraponto. Né, se no momento em que a gente está mesmo nessa época de informação via redes, né, todo mundo está falando aí nas faculdades dessa crise de mediação, né, em diversos níveis. O que seria essa crise de mediação no papel do jornalismo também? Né? Será que aquela pessoa que está na manifestação, né, cobrindo, né, o manifestante, né, aquele ponto de vista, né, e não consegue, né, de uma certa forma ir para as grandes autoridades, até pela falta de espaço, né, que eles dão, né? Será que eles não... até que ponto a gente pode chamar isso de jornalismo? É um debate que é profundo, a gente faz várias vezes, mas eu queria saber como é que você pode explorar. Mais alguém? Só queria pegar um gancho da professora de história, que os jovens aqui, estudantes, levantassem o dedo. Quem assiste jornal todo dia? Os jovens. Estudantes. Não tem nada, internet. Tá. É porque ela me aguçou essa curiosidade. Então, mas assim, Nassif, você falou que o telégrafo quebrou, o monopólio do telégrafo foi quebrado pelas rádios. Agora, e as rádios foram quebradas pela TV. Agora, você acredita que a TV vai ser quebrada pela internet? Uma vez que, um exemplo... Está sendo. Já está sendo, né? Uma vez que os programas de TV todos estão perdendo audiência, graças a Deus. E outra coisa, na Argentina, aqui no Brasil, na Argentina você falou também que na Argentina a Kirchner quebrou o Clarim lá, o monopólio do Clarim, o Evo Morales quebrou também lá o monopólio das empresas e as rádios comunitárias, as jornais comunitárias estão conseguindo ter espaço. Aqui no Brasil a gente está conseguindo fazer isso. Como é que a gente pode superar isso? Dessa questão do monopólio da mídia. E para concluir, a mídia hoje já está pautando essa questão da eleição, que vai ser essa questão do transporte. E nada se discute sobre reforma urbana, reforma agrária, que tem tudo a ver com o transporte. Esse caso do transporte tem toda... Eu queria que vocês comentassem sobre isso, mano. Ok. Eu queria primeiro dizer o seguinte, eu acho que perguntar a vocês, será que é um conformismo do limite do governo federal ou é uma covardia nessa discussão da democratização da mídia? Porque, assim, um governo que tem os melhores dados econômicos e sociais dos últimos tempos, mas ao mesmo tempo tem uma pouca conscientização política da sua população. Não aumentou em nada isso. Um governo que é atacado de forma violenta por essa mídia e que não tem uma reação efetiva. E todos os seus ministros foram sempre muito conservadores dessa pasta. O governo federal quer mudar isso mesmo? Ou está satisfeito em tomar porrada o tempo inteiro e sem agir de forma absoluta contra isso? Né? Ok, gente, tem um aluno que eu gostaria de falar. Né? Eu acho que o aluno a gente precisa dar mais oportunidade. Na verdade, não é uma pergunta muito bem que eu gostaria de fazer. E sim abordar um termo que foi citado pelo Nassif, que foi sobre a questão que, inclusive, eu vou abordar vários termos dessa parte, mas bem resumido, bem rápido. Que ele falou da questão da Rede Globo. A alta quantia que a Rede Globo ganha, não é? Inclusive, eu vou incluir o termo dessas revoltas que está tendo, do povo popular, que revoltaram contra a Rede Globo, abaixo a Rede Globo e tal, fizeram várias campanhas, inclusive todo mundo esteve acompanhando, acredito eu.
E primeiramente dizer que, se a gente analisar, não é a questão da mídia em si, e sim a questão social. Porque ninguém assiste obrigatoriamente. Assisto apenas aquilo que quero. Então não adianta eu ir para as ruas, falar abaixa a Rede Globo, abaixa esse canal, abaixa isso, abaixa aquilo, e depois que eu estiver lá em casa e assistir Big Brother. Para mim não vai adiantar nada, não é? Então de nada vai valer isso. Então é deixar uma advertência. Essa palestra está sendo conduzida agora, provavelmente é para levar alguma coisa para casa. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, que fica alguma coisa na mente de cada um que está aqui, porque não basta eu vir para uma palestra, debater detalhes, falar sobre algo, ir para casa e continuar a mesma coisa, ir lá ver a novela e o Big Brother. Não estou dizendo referências e tal, para abolir isso. Como é dito, um dito popular, que tudo que é demasiado faz ruim. Tudo que eu como, seja comida, seja programas de televisão, então não estou dizendo que você não deve assistir Big Brother. Estou dizendo que se você quer ser revolucionário, se você quer impor sobre algo, você deve começar de você. Porque uma vez eu fui debater isso com um colega meu, aí ele veio me dizer, o Brasil não muda. Eu inclusive debati sobre a Copa. A Copa, eu não sei como é que vocês conseguem ver a Copa e tal, sendo que há tantas pessoas no mundo passando fome. E deixar 26 milhões para estádios, e isso e aquilo e outro. Então eu vejo que o futebol é bom, é agradável, sim. Mas isso é um absurdo, é uma coisa que eu não consigo ver graça nisso. Mas se aí não adianta de nada eu falar isso para depois virar e falar, esqueci de comprar meu ingresso da Copa. É verdade. Então eu vou estar querendo participar também. Então não basta eu dizer, abaixa a Rede Globo e ir lá assistir o Big Brother. Rapidinho. Vamos lá, Jairinho, minuto. Obrigado pela presença aí, o Almeida. Gente, é o nosso cantor, nos prestigiou aqui no início com a música excelente. Então, Jairo, diretor do Simpro, mas também músico. Qual é o nome dele? E que canta Vital Farias aí. O nome dele é Jairo, mas bem. é Jairo para nós. Ok, gente. Jairo Mendonça. Valeu. Então, eu acho que é só reforçar aquilo que o Jefferson colocou aqui agora. Na verdade, o grande problema aqui é a regulamentação do artigo da Constituição que regulamenta as concessões de TVs públicas, né? Acho que essa é a questão central, né? É o que está chegando aí na cabeça da nossa juventude, que às vezes não consegue se conectar muito, prestar muita atenção, não tem muitas... Aquilo que foi levantado aqui algumas vezes, né? E o Jefferson colocou uma questão aqui, eu acho que é fundamental. Por exemplo, como é que o nosso ex-ministro da Educação, o Mercadante, um dos últimos atos dele, ao deixar o ministério, foi transferir uma quantidade de renda assim, bastante interessante para o Grupo Veja, quando nós temos institutos como o Barão de Itararé, como o próprio site Adital, né, ali capitaneado por aquelas figuras que ajudaram a estruturar toda essa transformação do país, né, como o Frei Beto, Leonardo Boff, né, não recebe, o site Adital está quase que falindo, porque não tem investimento e tal, né? Então, isso não é um tiro no pé, né? Então, assim, o vermelho que está aí fundamentando a esquerda, né, a linha progressista da nação, aí para poder fazer esse enfrentamento, e a gente tem esse tipo de atitude institucional, que eu acho que é um grande equívoco, mas eu queria que vocês comentassem sobre isso. Ok, obrigada. Não vai ficar ninguém aí chateado não, né? Podemos passar agora para os convidados. Podemos? Então vamos lá, com vocês. Tem umas 3 palestras aqui. Em relação à rádio comunitária, como organizar, eu acho que eu abordei um pouquinho lá atrás, né? Você tem toda uma estrutura hoje de rádios comunitárias, você pode pegar pontos de cultura, você pode criar uma plataforma para juntar tudo isso, e à medida que você vai institucionalizando, regras claras aí de transferência de verbas para essas rádios se aparelharem e tudo mais. O importante é o seguinte, o papel do governo é definir as condições genéricas. Ele não pode ser uma estatal, não pode ser condução de opinião. É definir as condições genéricas aí para permitir que os diversos grupos montem as suas rádios comunitárias e elas possam atuar de alguma forma em rede, trocando conteúdo também.
Ou seja, pega o conceito de rede e traz para a rádio comunitária. Foi colocado aqui o blog do presidente, como pegar as redes populares. Do lado do governo, esse episódio da Petrobras foi muito interessante, o blog da Petrobras, né? E ele surgiu de um outro caso, que eu até narrei no meu blog, e a Petrobras acabou lendo lá, que foi da Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui o Correio Brasileiro se derrubou o reitor aqui da UNB, que é uma campanha pesada contra o reitor. Deu repercussão, resolveram fazer o mesmo em Minas. Então o Estado de Minas, meses e meses, todo domingo, capa contra o FMG sem dar direito de resposta. Daí o FMG criou um blog e passou a fazer aquilo que a Petrobras fez depois, né? Publicava os e-mails lá do repórter e já publicava as suas informações se contrapondo ao do jornal. Um mês depois, o repórter escreveu para lá pedindo direito de resposta. Então, linguagem, alguém colocou linguagem, é fundamental. Vocês não estão falando Eu fui dar uma palestra outro dia para o pessoal de comunicação do PCdoB, como que nós devemos escrever? Falei, a primeira coisa, para de falar de tentáculos do capitalismo internacional e tudo, que o cara que lê já não entra. A linguagem é fundamental. Essa linguagem agressiva, ela cria bloqueios. Ela cria bloqueios. E toda essa terminologia de esquerda e tudo, se quiser falar para convertido, tudo bem, mano. Não é à toa que o Lula mudou o seu jeito. Pois é, você tem que ter... A linguagem é um elemento... Você tem que levar em conta que quando você entra no ambiente da internet, o seu objetivo é falar para o leigo. É falar para o não alinhado, né? Bom, o rapaz perguntou da revolução e da reforma política. Eu não entendi direito o conceito de revolução aí, mas revolução você não tem nem reforma política, você acaba com tudo aí, reforma política, mas o que eu acho é que tem um conjunto de demandas da juventude aí que não está bem compreendido. Quando vieram os movimentos de junho, até foi interessante que eu estava viajando, daí eu vi um post lá de um leitor, um comentarista meu lá, eu coloquei no blog, mas não li inteiro. Daí no dia seguinte minha filha, de 15 anos, falou, pai, os meus amigos aí do Face estão falando de um texto que saiu lá no seu blog. Eu fui ler, mas é um texto fantástico, de um professor analisando aí esses porra loucas e pereré, e é graças a esses porra loucas que esse país tem esperança. Mas olha, e nos dias seguintes explodiu. Nossa, virou viral também lá, mas explodiu. E a coisa mais interessante é que tinha um comentário, devia ser de uma mocinha, falou, olha, você falou para mim coisas que meu pai nunca falou. Então, digamos, essa maneira de ver o jovem, e daí eu chamo a atenção para os jornais. A forma de comunicação é outra. Não são os jornais, os telejornais, isso aí é a forma antiga e viciada. A forma de comunicação, de formação de opinião são as redes sociais, aquela notinha que alguém pega, joga, dá um toque aqui, leva para lá. Por exemplo, você tem essa ansiedade aí por respostas imediatas. A gente tem dois fatores aqui muito interessantes no país, né? Os da minha geração e um pouco mais nós, a gente olha para trás, a gente vê o que nós avançamos e dá uma baita alegria. E a rapaziada olha para frente e fica numa impaciência monumental e dá uma baita alegria de perceber que você tem esses fatores que movem a sociedade, né? Pega os pontos históricos relevantes, mas realmente falta... Eu não sei de que maneira, eu não acho que não é poder público, eu acho que os movimentos estudantis de um lado, mas veja bem, aquele conceito do movimento estudantil clássico, ele implodiu também. Precisa levar em conta isso. Hoje em dia você tem grupos de discussão em cima de aborto, em cima de animais, aí, testes com animais. É uma multiplicidade de temas monumental. Então esse é outro ponto. Assim como os jornais, veja bem, assim como os jornais, os grupos de mídia deixaram de ter de homogeneizar o mercado de opinião, os sindicatos deixaram também de serem ter a única prerrogativa das demandas ou das inquietações da classe. Então, vocês vão ter que descobrir maneiras. É um momento muito interessante, né? Se você for pegar partido político, hoje tem essa polarização, mas durante muito tempo o PT representava aí um grupo de eleitores que tinha alguns pontos em comum, o PSDB representava outros aí. Hoje é tal a multiplicidade de temas que nenhum partido sozinho representa. Você está falando uma coisa aqui, por exemplo, lá no meu blog, tem o pessoal do movimento gay lá que detesta o que o PT está fazendo. Tem o pessoal lá as feministas que tem uma outra posição, isso e aquilo. Então, isso vai exigir processos permanentes de negociação. Ninguém mais é dono do pedaço. Nem sindicato,
Você pega os movimentos de rua lá, quando os sindicatos foram lá, deu rolo. Daí a mídia achou, então é para nós. Vai lá, leva merda, jogaram merda na Globo. Olha que falta de respeito. Bom... Ela nem merece. A pauta moralista, isso é típico do macartismo aí e dos movimentos de manipulação da mídia. É o moralismo, é a escandalização e junto com ela o moralismo, né? Isso aí faz parte, desde todos os grandes golpes de mídia, aí, desde o macartismo e tudo. Você cria, é um pouco da dramaturgia que você traz para o jornalismo, né? Você cria um vampiro invencível lá, joga ele como superpoderoso, cria aquele pânico na classe média, sabe que o cara vai invadir a casa dele de noite, lá vai ter que pôr alho no pescoço para se proteger. Isso aí é recorrente em momentos democráticos, né? Você pega desde a redemocratização, o Maluf era o vampiro, independentemente de méritos e deméritos. Mas cria a figura do vampiro que todos os leitores, olha, aquele detesto, aquele é o cara intrinsecamente mal, e vai jogando. Então era Maluf, era o Quercia, ficou um período, o Jader ficou um período, a CM, o Dirceu, o Lula. É uma maneira que você tem de dar eficácia para esse efeito manada da mídia, criando a dramaturgia. Então esses são os vampiros invencíveis que vão invadir a nossa casa e só eu, mídia, vou ter a condição de defender vocês e tudo, né? Então esse moralismo faz parte disso, né? Por que a UDN vem com o discurso moralista lá em 64? Porque não tinha outra bandeira. Vai ganhar o quê? São contra a inclusão, são elitistas, são contra a forma de atendimento, qualquer forma de atendimento às novas demandas é visto como desperdício. Então, com todo esse rolo de mídia, o eleitor lá embaixo olhava e falava, não, quem está do meu lado é esse aqui, não é o Serra aí com aqueles... Então, resta o único discurso para se contrapor é o discurso do moralismo e o discurso do anticomunismo, que atualmente ganha essa feição aí do anti... Pô, você pega Cuba lá, os dois velhinhos no final da vida lá e quando vai para o Jabô parece que vão invadir. E o anticomunismo é muito forte. Esse negócio do anticomunismo, outro dia eu fui lá em Guaranés, daí conheci uma senhora, daí me apresentaram lá, economista. Daí ela fechou a cara lá, ficou chateada. Daí a filha falou, o que foi? Mas, quando a gente começa a gostar aí da pessoa, fala que ele é comunista. Bom, marco civil da internet e privacidade. A gente tem que tomar cuidado duas coisas aí, né? A privacidade, ela é essencial, mas, digamos, o anonimato para os assassinatos de reputação também tem que ser visto isso aí, sabe? Não sei de que maneira, não pode coibir o livre exercício de opinião, tem que passar pelo judiciário para impedir abusos, impedir que um Facebook, um Google aí estabeleçam os seus tipos de censura aí, mas, de alguma maneira, o anonimato aí, ele é um caminho aberto aí para o crime também, né? Essa discussão da mídia ninja contraponto entre jornalismo e militância. Veja bem, você não tem a neutralidade do jornalista. Quando você monta um jornal, você já está definindo antecipadamente o tipo de público que você quer atingir e traz os temas que interessam aquele público. Mas você tem que ter respeito pelos fatos. O fato é o senhor da notícia. Você pega os grandes jornais conservadores do mundo, os fatos ninguém discute. Daí vem a opinião dele, ele joga a opinião que quiser. Aqui você chegou a um nível de manipulação da notícia do fato que criou uma falta de discernimento absoluta, né? O que a Veja fez, aquele negócio dos dólares de Cuba, supor que 6 milhões de dólares em garrafa de rum. Eu peguei uma das minhas filhas, dei um monte de nota de 2, falei, vê quantos que cabem numa garrafa de rum. Era óbvio, né? Então, digamos, esse tipo de manipulação, e tudo embaixo do conceito de liberdade de imprensa. Não teve um processo, não teve um inquérito. Lá atrás, quando eu fiz a série da Veja, tinha um capítulo que eu mostrava a ligação da Veja com Carlinhos Cachoeira. Eu fui procurado por um assessor especial do Roberto Tivita para pôr um acordo, porque sabia que aquilo era muito grave. Vem a CPI do Cachoeira, eles fazem aquele carnaval com a P470 para matar. Hoje deitam e rolam, continuam com a parceria aí direta, sabe? Perderam a noção até de prudência, até, sabe? Então, digamos, o discernimento, vamos pegar um fato que às vezes o pessoal fica irritado lá, um ataque a um político da direita, daí vem um ataque usando as mesmas armas dos jornais contra a esquerda. Ou seja, pegando fatos que não são relevantes, transformando, usando essa mesma estratégia de manipulação. Isso é política. O jornalismo que eu vejo é você pegar e falar, isso aqui está correto, isso aqui não está correto. O fato.
com toda a dose de subjetividade do fato, né? Eu chamo a atenção para o que a linguagem da mídia ninja, lá, que foi muito interessante aí. Eu lembro uma discussão com o cara do Globo que falava, não, mas não tem o apuro técnico. O apuro técnico do jornalismo, dos grupos de mídia, é a dramaturgia. Sabe aquele negócio que você está um comentarista esportivo falando, aquele monte de gente parada com sono lá, daí acende o holofote, todo mundo começa a comemorar? Aquilo lá é a base, digamos, do jornalismo de televisão. É tudo preparado com roteirização. Então, quando vem a mídia ninja jogando a seco lá, ao vivo, aquele negócio todo, ela está fazendo uma baita sacanagem, né? Porque está tirando a grande arma, digamos, dos grupos de mídia, que é a dramaturgia da notícia. Sensacionalismo deles. Se a TV vai ser quebrada pela internet. Você teve uma revolução antes que acabou com o predomínio da TV aberta, lá nos Estados Unidos, que foi a TV a cabo. A TV a cabo acabou com o predomínio da TV aberta, lá foi o primeiro baque, né? Hoje, 55% dos programas da TV aberta dos Estados Unidos são assistidos pela internet. Tudo na internet. Por isso que não cometa esse massacre com o seu aluno de obrigar a assistir jornal pela televisão. Ele tem outras maneiras. Instrua ele assim, olha, você quer tal notícia? Pega a informação no blog de esquerda aqui, no blog de direita ali, no blog técnico, e depois faça a sua síntese, né? A rapaziada, o prato pronto, ela não quer mais saber. E a lógica do grupo de mídia é o prato pronto, né? Bom, se o governo está com covardia na questão da mídia, acho que já respondi isso lá atrás, né? TV, assisto só o que quero, que foi colocado pelo rapaz lá. Mas se você tem um monopólio que só tem aquilo, você não tem a opção. Eu quero ter a opção de escolher. E essa questão de não ver o futebol lá, não faça isso, pelo amor de Deus. Até em 70, lá no auge da ditadura, a gente esqueceu tudo e fomos comemorar os gols. Agenda negativa, se é burrice... Hã? Como é que é? Vai ter Copa. Vai ter Copa, sim. Infelizmente, eu não estou muito confiante aí na seleção. Eu não consegui comprar. Estarei torcendo até o último minuto. Agenda negativa, se é burrice, ficou preso. Os jornais ficaram presos a uma armadilha. Eles criaram, para essa agenda negativa de 2006, quando chega 2010, eles criaram um público tão asqueroso, com todo respeito aos leitores aí da Veja, que ficaram prisioneiros desse público. É um público que só quer escatologia. É um público que é viciado em pornografia. Vício de pornografia, deve ser pior que vício de droga, sabe? Então eles ficaram prisioneiros desses grupos, desse leitor, sabe? A Veja não sai, não consegue escapar nunca mais. Ela vai morrer podrinha da Silva lá, podrinha da Silva, ela virou uma coisa pornográfica, sabe? Esse negócio do tiro do pé da nossa escola, na época correu a informação de que a Veja estava preparando uma capa com um assessor, alto assessor do governo, aí a capa não saiu e saíram 2 milhões de assinaturas, 2 milhões e 600 da nova escola. Tira suas conclusões aí. Por que será, né? Bom, Beto, para suas ponderações finais aí, porque nós estamos com um tempo bem... Olha, tem coisas muito concretas aqui, quando o companheiro Moreno aqui levantou o tema da rádio comunitária. Por quê? Né? Se ela tem um efeito de capilaridade, ela tem um efeito mais do que de capilaridade, de se constituir uma forma de economia solidária. Sim. O governo tem uma Secretaria de Economia Solidária, no entanto, não apoia nem a rádio comunitária, nem as TVs comunitárias, que podem gerar emprego, renda e, mais do que isso, cidadania informativa, cidadania e cultura, fazer a fruição cultural de cada uma das cidades, porque rádio comunitária você pode ter uns 5 mil e tantos municípios desse país. Os equipamentos são baratos, são acessíveis, não são grandes coisas, mas há uma limitação legal que revela um medo ainda do governo. Primeiro, tem uma justificativa. Você pode criar uma política industrial junto também, com fabricantes de equipamentos baratos. Porque você vai gerar emprego na indústria de equipamentos eletrônicos, você vai ampliar muitíssimo. Hoje os equipamentos são pequenos, são baratos. Nós doamos uma rádio para o Timor-Leste, lá do outro lado. Levamos no avião do Lula, quando ele esteve lá. Essa rádio funciona lá com música brasileira, idioma português, cultura brasileira. Se faz
crônica de Machado de Assis, discussão de temas como Guimarães Rosa e tal. E o Lula, quando nós doamos, né, foi uma coincidência as coisas, o Lula chegou, me chamou e disse assim, nós temos uma dívida com vocês. Ele achava até que eu era da Abraço. Eu não sou da Abraço, eu sou de TV comunitária. Nós temos uma dívida com vocês, nós temos que pagar essa dívida antes de eu sair do governo. Ele falou isso, não conseguiu. Bom, aí tem vários problemas, não tem maioria no Congresso, né? A Érica estava por aqui, acho, está ali. Então, não tem maioria no Congresso, então tem muitas pautas que são travadas. Nós temos 3 pautas especificamente travadas no Brasil. A agenda da terra, não há reforma agrária, não avança. A Dilma recebe, mas não avança. O Lula recebia o MST, mas não avança, né? A agenda da moeda, né? Altas taxas de juros, a Dilma até tentou fazer um enfrentamento, teve que recuar. O privilégio dos banqueiros é indecente nesse país. E a agenda da palavra, que é a da comunicação, travadíssima, não muda nada. Pelo contrário, nós tivemos derrotas. Até mesmo a Conferência Nacional de Comunicação, que produziu um documento realista, não era um documento de assalto aos céus, não era um documento da revolução com a qual nós continuamos sonhando, como disse ali o companheiro que estava lá, ali atrás. A revolução é uma necessidade da vida. Por isso que a humanidade está sempre a inventar revoluções, em várias partes do mundo. Agora, essas questões não avançaram por uma conjunção de fatores. Há uma culpa do nosso partido, né? Nesse caso eu falo pelo PT, eu acho que sim. Porque dentro do PT também esse tema ficou travado. Esse debate não fluiu dentro do PT, de tal sorte que nós perdemos algumas oportunidades. Se nós não podemos fazer o assalto aos céus, a revolução informativa, aquilo que nós gostaríamos de fazer, como sonhamos, com uma dose de realismo, nós poderíamos ter avançado para aquilo que os nossos vizinhos latino-americanos estão fazendo com muita eficiência. Eu vi, olha, uma coisa de chorar, de alegria, eu vi em Caracas, na porta do metrô, as pessoas saindo no domingo de manhã, pegavam o jornal, aquela pilha assim, ó, cada metrô, uma pilha assim de jornais. Gratuitamente, as pessoas pegando, sentam nos bancos e leem e tal. Bom, isso é para matar a gente de inveja, né? Mas nós teríamos muito mais, tirar proveito aqui desses dois que estão aqui. Peraí, ali ele disse lá, nós sonhamos com a revolução, mas a mídia esteve contra nós. A TV comunitária, não. Exatamente, nós estávamos sempre aliada. Ombro a ombro em todas as manifestações, também levamos as borrachadas, também somos vítimas da distribuição. Infelizmente ainda aqui... Hein? Gente, vamos lá que o nosso tempo está se esgotando, mas registrando. TV comunitária, o canal 12 da NET. Infelizmente ainda temos que ser assinantes da NET para ter acesso à TV comunitária, mas isso vai acabar. E quero agradecer, registrando aqui mais uma vez a presença da deputada Érica Cocai e nossos agradecimentos. Quero registrar também que os 2 convidados estão aqui sem nenhum cachê. Então, parabéns. Mas tinha uma uva lá. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. É isso que faz a diferença, são as pessoas que têm compromisso com a mudança desse país. Agradecer à Escola Parque mais uma vez por ceder aqui o espaço, a TV comunitária com toda a sua equipe e dizer que o Simpro já está também dando o seu passo, que nós temos a parceria com a TV comunitária não só para esse programa e nem o programa semanal que estamos fazendo lá, mas também um projeto de oficinas com os nossos alunos da rede pública para que eles aprendam a fazer a televisão que nós entendemos como ser a televisão correta. E agradecer a equipe do Simpro, nossos funcionários que organizaram tudo aqui também, os diretores que contribuíram, é lógico, que é um projeto da direção do Simpro e continuaremos e teremos ainda esse ano outras edições. E, claro, agradecer a todos vocês que permaneceram aqui até agora, agradecer às escolas que se organizaram para que os alunos pudessem ter essa oportunidade. E é esse o nosso papel, do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, é trazer a informação, sim, que nós entendemos, que é a informação que forma e não aquela informação que, infelizmente, desinforma. Muito obrigada e boa noite a todos.